Vamos seguir aqui a pauta. Eu abri até o programa falando sobre este assunto e é uma novidade que chegou há poucos minutos. O ministro Alexandre de Moraes pediu que Cristiano Zanin marque julgamento de denúncia contra Jair Bolsonaro. Para quem perdeu aqui a abertura, eu recapitulo, né? Moraes liberou o caso para julgamento. Isso depois de receber o parecer da Procuradoria-Geral da República. O Paulo Gonet rebateu pedidos das defesas dos denunciados. E o Zanin é o presidente da primeira turma. O núcleo de Bolsonaro tem ex-ministros também. A cúpula militar, além do ex-presidente, integram esse grupo os ex-ministros Augusto Heleno, Braga Neto, Paulo Sérgio Nogueira, Anderson Torres, além do ex-comandante da Marinha, Almir Garnier, e do Alexandre Ramagem, que na época era diretor da ABIN. Bolsonaro nega a tentativa de golpe, como os outros indiciados, disse ser alvo de perseguição. Conosco para uma entrevista agora, a gente vai conversar com Renato Ribeiro de Almeida, professor de Direito Constitucional. Professor, bem-vindo, boa tarde. A oposição reclamou, enviou uma nota, até tenho uma nota aqui, mandei no nosso grupo, a profunda preocupação com a celeridade incomum do Supremo no julgamento de Bolsonaro, é o que diz a nota da oposição no Congresso Nacional. O senhor acredita que está havendo uma celeridade fora do comum ou está tudo dentro dos conformes do rito, professor? Boa tarde. Boa tarde, Diego. Eu acho que é, no mínimo, inusitada esse tipo de manifestação, né? Uma oposição está reclamando porque o judiciário está indo rápido. Então, não é disso que se trata, não faz nenhum sentido. Que bom que os processos tramitem com velocidade e, havendo já o entendimento por parte do relator que esse processo tem que ser liberado, tem que ser julgado o mais rápido possível, assim como todos os demais processos. Tem processo que demora mais porque tem algumas questões que são mais complexas, outros já chegam mais redondos. E isso não quer dizer que vai dificultar a defesa do ex-presidente ou dos outros demais, porque nós estamos falando, no termo do direito penal, do recebimento da denúncia, ou seja, para que se efetivamente comece o processo. O que o STF vai debater ou não, vai julgar, é se recebe, se dá um start para começar o processo judicial. E é bom que comece o quanto antes. Isso é o que todo mundo gostaria de ver em todo o sistema de justiça brasileiro. Posso, Como é Diego? que você vê a estratégia da defesa, das defesas, de tentar empurrar o máximo possível os prazos para o julgamento e tudo? Porque eles querem adiar isso para 2026, o julgamento, que é o ano eleitoral, e eles querem transformar isso, que é um caso jurídico, num caso político. Essa estratégia da defesa de não tentar provar a inocência dos seus clientes, mas de ficar contestando o rito da justiça, você acha que é uma boa estratégia? Eu acho que, do ponto de vista do estratégico, que sempre está colocado aí, quando existe defesa de políticos, sempre existe um lado, que é um lado técnico, jurídico, e também os objetivos processuais que a defesa tenta levar. Então, evidentemente, que quanto mais isso se aproximar de 2026, mais o assunto vai servir de palanque, seja de um lado ou de outro. Por isso que é tão bom que isso seja julgado ainda esse ano, claro, dando devida a oportunidade, ampla defesa, o contraditório, como nós dissemos sempre no direito, mas que isso aconteça o quanto antes. O que o Supremo quer justamente evitar é a utilização de um processo judicial com fatos que são conhecidos por todos nós, que essas pessoas sejam eventualmente responsabilizadas ou absolvidas lá no curso de 2026, porque aí nós teremos impactos efetivos na narrativa dos problemas que o Brasil precisa enfrentar. Nós temos hoje um governo, eventualmente o presidente Lula vai tentar a reeleição, vai fazer a sua propaganda política, os seus colocações e tudo mais, e a oposição vai colocar o seu projeto de país. Esse fla-flu ele tem que terminar, então é bom que efetivamente isso seja julgado, quem tiver que ser absolvido, que seja absolvido, quem tiver que ser penalizado, que seja penalizado, que seja condenado, e vira-se essa página do 8 de janeiro. Doutor Renato, queria fazer uma pergunta para o senhor sobre um ponto específico. Eu subi uma matéria agora, uma defesa de um dos acusados
está alegando o seguinte: ela disse que o ministro Alexandre de Moraes inverteu o rito, porque ele enviou os autos à PGR, pediu a manifestação do procurador-geral, Paulo Bonet, que disse, né, que o STF é o foro adequado, até por conta do julgamento que teve no Supremo o ano passado, mas eles estão alegando que o próprio Moraes já disse num habeas corpus anterior que o direito de falar por último é sempre do acusado. Eles pegam um trecho do habeas corpus do Moraes que diz o seguinte: a relação de antagonismo entre as versões de acusação e defesa não deixa dúvida sobre quem tem o direito de falar por último. E no habeas corpus o ministro fala: o direito de falar por último está contido na ampla defesa, englobando a possibilidade de refutar todas, absolutamente todas as informações. O ministro inverteu o rito, ele teria que dar a possibilidade de, antes de aceitar a denúncia, que os acusados refutassem as alegações agora colocadas pelo Paulo Bonet? Não, ele não inverteu. Isso não faz nenhum sentido, porque eu volto a repetir o que já disse aqui. Esse momento processual é o momento em que a corte vai decidir se inicia ou não o processo. Se, porventura, a corte não iniciar o processo, rejeitar a inicial, que em direito penal é chamado de denúncia, acabou o processo, acabou a história, não tem processo. Aí, uma vez iniciado o processo, aí sim que deve ser garantida ampla defesa, contraditório e todas as demais garantias processuais, especialmente a de falar por último. O ministro não está tirando essa prerrogativa da defesa, muito pelo contrário. Ao iniciar o processo, é que isso efetivamente acontece. Agora, não se pode atribuir dessa forma simplesmente como uma tentativa de arrastar o processo por mais alguns dias e tudo mais. Então, não é uma nulidade, não se trata de um cerceamento de defesa. O que o ministro, naquele outro julgamento, no caso desse habeas corpus trazido pela defesa, quis colocar é que, naquela oportunidade, alguém teve o seu direito de falar por último, antes de uma sentença ser proferida. Aí sim, essa pessoa tem que ter toda a garantia de falar por último. Ou seja, para quem está nos assistindo, sem juridiquês, a pessoa, todo acusado, tem o direito de, na frente de quem o vai julgar, lato sensu, um juiz, chegar e falar: olha, eu sou inocente por esses e aqueles motivos. Seja por meio de um depoimento pessoal, lembre-se lá, quem assistiu amplamente, todo mundo assistiu isso, o hoje presidente Lula, quando apresentou as suas alegações diante do juízo competente naquela oportunidade. Então, ele vai lá e conta a verdade dele. O juiz pode acatar ou não. Ou então, por meio dos seus advogados, em peças processuais, como uma chamada alegações finais. A alegação final é da defesa, sempre. Mas isso quando existe processo. Nós não temos ainda um processo contra o ex-presidente e contra os demais supostamente envolvidos. Não existe isso ainda. É muito técnico. Uma vez que dá o start, uma vez que começa o processo, desculpa interromper o senhor, mas eles vão, é uma etapa importante do processo, eles vão ser transformados em réus. Desculpa se eu estou falando errado, mas eles passam de denunciados a réus e o processo se inicia, certo? Eles não teriam que ter o direito de falar? Depois do PGR? Não, porque aí antes dessa tomada de decisão? É porque aí o Ministério Público ele faz a acusação. Eu entendo que não há nenhum tipo de problema. Assim, eu volto a falar. Depois que começar o processo, sim, nesse momento, eu acredito que o ministro Alexandre não está cometendo nenhum tipo de equívoco. Há algumas situações que a gente faz algumas críticas, mas nesse ponto a própria corte vai se debruçar no momento oportuno, quando tiver defesa. Não te ouço, Diego. Acho que agora... Chegou? Chegou, né? Perdão, eu tinha desligado aqui o microfone. Renato, vou retomar a pergunta, é a seguinte. Eu falava que ao longo de todo esse processo, né, de ainda não o processo em si, mas enfim, de denúncia, de aceitação, desde a investigação,
é construído um roteiro de perseguição ou de não direito de defesa, cerceamento de defesa, né? Isso pode ser, na tua avaliação, e aí saindo um pouco, é claro, pedindo um pouco de análise um pouco fora do campo jurídico, se também não pode abrir, ser uma estratégia abrir brecha para anistia lá na frente, que é muito mais política do que jurídica, né? Porque aí você vai construindo o argumento, né? Essa narrativa, na palavra utilizada, que é de cerceamento de defesa, que estou sendo perseguido, que é o que está sendo utilizado por esses denunciados. Com certeza, isso é a lógica da política. Vou dar um exemplo mais do dia a dia. Todo prefeito, todo vereador que perde seu mandato na justiça eleitoral, e eu vejo isso diariamente, a pessoa acaba falando: olha, eu fui perseguido, estão politizando a justiça e tudo mais, né? Às vezes isso até se torna risível, porque você imagina, a justiça eleitoral julga justamente políticos. Então, se não fosse uma coisa politizada, não existiria a própria justiça eleitoral. Isso só um paralelo, porque todo político que se vê réu em algum processo, isso aí acontece com todo mundo. O sujeito vai se dizer vítima de uma conspiração, vítima de uma armação, vítima de uma perseguição. É sempre essa narrativa. Agora, o que cabe a nós que estamos assistindo todo esse processo é saber se efetivamente está havendo uma perseguição ou se os fatos colocados não falam por si mesmo. E até agora, pelo que foi noticiado, os fatos são bem graves. No mínimo, nós, brasileiros, temos o direito de que isso se torne um processo penal para que essas pessoas possam se explicar. Porque os fatos, pelo menos aqueles divulgados amplamente pela imprensa, são chocantes, né? Uma tentativa de golpe de Estado, a preparação, a tentativa, inclusive, de se matar, de se retirar a vida de autoridades ou eleitas ou ministros do próprio Supremo Tribunal Federal. Então é uma questão muito complexa. Claro, tudo tem que ser provado com devido direito de defesa e tudo mais. Tem que repetir isso 1000 vezes. Por isso, mas eu sempre volto a dizer, existe uma narrativa de todo político acusado vai se dizer sempre perseguido. Tá bom. Renato Ribeiro de Almeida, professor de Direito Domingo agora está Constitucional. Uma última pergunta, vai lá, coach, diga lá. Está marcada uma grande manifestação no Rio pela anistia, né, e defesa do ex-presidente Bolsonaro. E eles falam em reunir 1 milhão de pessoas no Rio de Janeiro. O senhor, de alguma forma, entende que esse tipo de pressão popular, povo nas ruas e tal, pode ter alguma influência no andar do processo? Olha, eu penso que não. Eu penso aí uma posição enquanto docente e observador de democracias, de outras democracias, inclusive acompanhando eleições em outros países. Eu vejo que o Brasil ele tem uma história sempre do deixa disso. Nós tivemos uma anistia devido a fatos ocorridos durante o período do regime militar. Então, nós tivemos, na década de 70, uma lei da anistia, e daí ninguém foi punido pelos abusos, por crimes cometidos e tudo mais. Nós vimos, até no filme Ainda Estou Aqui, vencedor do Oscar, o que aconteceu naqueles anos muito difíceis que nosso país passou. Daí nós tivemos um quebra-quebra em dezembro de 2022 em Brasília. Também pouca gente foi responsabilizada, se é que alguém foi responsabilizado, e isso culminou no 8 de janeiro. Então, esses movimentos de anistia, fazendo um paralelo com o nosso vizinho, a Argentina, que teve coragem de enfrentar pessoas que dão um golpe de Estado, processar essas pessoas, encarcerar essas pessoas por meio de punições com base na lei e tudo mais, a Argentina, com todos os problemas que passa, você não vê lá naquele país grupos significativos falando em golpe de Estado. Eles vão para a direita, vão para a esquerda, agora estão com Milei, mas sempre de forma democrática. E o Brasil, se o Brasil insistir, como fez lá atrás, em anistiar golpistas, nós vamos ter, daqui a um tempo, outro 8 de janeiro. Isso daí, infelizmente, é uma coisa que na história do Brasil a gente vê.
países que tiveram coragem de punir pessoas, esses países se livraram mais facilmente de intentos golpistas. Isso é comprovado quando a gente faz uma avaliação, inclusive diante dos nossos vizinhos. Uruguai também, só o Brasil que tem essa história do deixa disso, vamos esquecer, vamos olhar para frente, e daí lá na frente as coisas voltam a acontecer. A história está aí para mostrar. Professor, obrigado pela entrevista, viu? Um abraço, até uma próxima.